Oi, turminha boa, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jailton. É um prazer, uma alegria, uma satisfação mais uma vez a gente poder compartilhar um pouco de conhecimento. Olha, quero dizer para vocês que eu estou com saudades, viu, das nossas lives, e vamos voltar o mais breve possível para a gente ter esse contato, a gente ter essa interação. Então, gente, hoje eu não vou fazer um vídeo muito longo, e nós temos aqui um período, né? São dois períodos do início de uma introdução do segundo parágrafo, um D2 de um aluno meu. Isso aqui é um D2 de um aluno meu que eu corrigi essa semana. E quando eu estava fazendo essa correção, destaquei esses problemas, consegui identificar esses problemas para orientar o aluno de modo que ele não viesse mais a cometer esses erros durante as suas argumentações. Então vamos lá, aquilo que interessa. Vamos ler o que diz esses dois períodos. Somado a isso, claro que dá a ideia de que é um segundo desenvolvimento. A gente pode ter o somado a isso, além disso, ademais, por outro lado, em segunda análise, o elemento de coesão interparágrafo. Somado a isso, o empreendedorismo vem sendo muitas das vezes negligenciado. Muitas dificuldades são encontradas ao abrir uma empresa. Segundo o filósofo Luiz Felipe Pondé, ele elogia a capacidade criativa do empreendedor. Então, turma, vamos logo identificar aqui os erros gramaticais. Vamos logo identificar os erros da competência 1. Em amarelo, a galera já está sabendo. Em amarelinho, a competência 1. A competência 2 em azul, a competência 4 aqui, nesse caso, de verde. O primeiro problema é de competência 1. É da competência 1. E o que diz a competência 1? Demonstrar domínio da norma culta. E qual foi o erro cometido aqui? O erro da construção do sintagma, muitas das vezes, que a gente vai perceber bem aqui, ainda na primeira linha, nós vamos ter esse erro sendo cometido aqui, turma, muitas das vezes. Esse erro aqui, esse muitas das vezes, é um erro muito cometido pelos alunos. Então você não pode cometer esse erro, você tem que escrever muitas vezes. Essa é a escrita correta, muitas vezes. Essa é a forma correta. Muitas das vezes é um erro gramatical. Outro erro aqui é a ausência de vírgulas, uma vez que há um termo de realce e ele está deslocado. Então, qual é o termo de realce aqui? É esse termo muitas vezes. Esse termo, muitas vezes, ele está realçando, por isso ele deve vir entre vírgulas. Então, deixa eu fazer aqui uma análise. Olha. Somado a isso, o empreendedorismo vem sendo muitas vezes negligenciado. Tudo bem? E aqui vamos analisar mais um erro que foi cometido aqui na competência 2. Deixa eu apagar esses comentários que foram colocados aqui. Então, aqui há um outro erro, um erro gramatical, que é um truncamento. Olha, percebam que quando sai da palavra negligenciado, eu não tenho um conectivo. Percebem isso? Somado a isso, o empreendedorismo vem sendo muitas vezes negligenciado. Muitas dificuldades são encontradas ao abrir uma empresa. Aqui poderia vir um pois, poderia vir uma vez que, poderia vir um visto que, poderia vir o já que. Então, já que muitas dificuldades são encontradas ao abrir uma empresa. Um outro erro aqui é esse muitas aqui que vem repetindo o que já foi, o que já está aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse erro, que já vai estar na competência 3. Continuando a leitura aqui, ó, aqui é um outro erro gramatical, que é um truncamento, é quando a frase acaba, a oração acaba e eu não sei, parece que ficou assim, a gente quando está lendo parece que se sente meio perdido. É quando você como leitor procura alguma coisa, procura uma conexão e não encontra. Isso é um truncamento. E isso é muito observado, essa questão é muito observada pelos corretores. Uma alternativa mais bem organizada seria, segundo o filósofo Luiz Felipe Pondé, aqui eu já estou lendo, galerinha, bem aqui embaixo, deixa só eu mostrar para vocês aqui. Ó. Eu já estou lendo bem aqui, ó. Segundo o filósofo Luiz Felipe Pondé, há elogios a serem feitos aos brasileiros pela sua capacidade
criativa de empreender. Olha como está escrito. Segundo o filósofo Luiz Felipe Pondé, ele elogia a capacidade criativa. Para que o ele? O ele aqui também dá um truncamento. E aí há uma forma da gente resolver. Segundo o filósofo Luiz Felipe Pondé, há elogios a serem feitos aos brasileiros pela sua capacidade criativa de empreender. Viu como a gente faz uma mudança? É uma mudança simples, mas que traz todo um sentido ao texto. E aí nós temos mais um erro, agora nós vamos para essa parte aqui em verde. O outro erro foi aquilo que eu estava falando, que eu já antecipei, que é essa repetição de termos. E a repetição de termos ele tem a ver com a coesão textual. A coesão textual. A coesão textual é a parte da gramática que vai avaliar se você sabe fazer a conectividade entre períodos, evitar repetições com sinônimos, com pronomes, com sintagmas que acabam remetendo o sentido do que foi dito, trazendo à tona aquilo que já foi dito ou que ainda será dito como um elemento anafórico ou um elemento catafórico. Eu já falei sobre isso e mais à frente a gente vai tratar sobre a competência 4. Por isso, a gente tem que tomar cuidado para não repetir palavras, não repetir termos. Tudo bem? Então aqui a repetição da palavra muitas, elas duas se chocam aqui e é necessário utilizar palavras sinônimas ou mesmo substituir o sintagma por outro na busca da melhor clareza e fidelidade da ideia que se quer passar para o leitor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa repetição de palavras. E ainda na competência 3, que o que diz a competência 3? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, eu nem falei aqui o que é a competência 4, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de argumentação, da argumentação. Então, são os elementos coesivos que você tem que aprender a utilizar para evitar repetições e estabelecer relação de conectividade entre um período e outro. E além de manter essa conectividade, também manter o sentido. São frases que, ao terminar, se conectam com outras. E que elementos eu utilizo para estabelecer essa relação? Nós vamos ver aqui nesse texto o que a anotação que eu fiz. Independente agora da parte gramatical, que a gente já fez a avaliação aqui, o que vai acontecer? Nós vamos avaliar e nos debruçarmos sobre o sentido. Agora é a questão do sentido. Esse período estabelece uma ideia negativa a respeito de um aspecto encontrado pelas empresas quando querem empreender, a dificuldade para fazê-lo. Onde é que está que o aluno fez isso? Falando sobre a dificuldade. A partir daqui, ó, bem daqui ele fala, ó, daqui até aqui. Ele fala do aspecto da dificuldade. Aqui a gente não está mais falando gramaticalmente, a gente está falando da argumentação. Ele traz à tona a dificuldade que é abrir uma empresa no Brasil. Ele diz isso, o empreendedorismo vem sendo muitas vezes negligenciado. Por quê? Porque há uma dificuldade muito grande no momento de abrir uma empresa. E isso é fato. Ok, ele trata aqui de uma parte, deixa eu colocar de vermelho, ele trata de uma parte negativa. Ele trata de uma parte negativa desse momento de empreender, de abrir uma empresa. Ele diz que é o sistema brasileiro. Ele está dizendo que o sistema, e a gente vai ver, e ele não tratou sobre isso, porque eu também não trouxe o restante da argumentação dele. Mas prestem atenção, a seguinte frase, o seguinte período, já vai falar de uma parte positiva. Essa parte aqui depois, ó, que vem aqui a partir de segundo até o final aqui, ele vai tratar de uma parte positiva dessa questão do empreendedorismo. Ele diz, segundo o filósofo Luiz Felipe Pondé, como eu falei ainda há pouco, existem elogios a serem feitos à capacidade criativa do brasileiro de empreender. Então isso aqui é um ponto positivo. E o que acontece aqui? Vou puxar um pouquinho para cima. O que acontece aqui é um dos grandes erros dos alunos na hora de argumentar. É que eles acabam, deixa eu apagar aqui, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam estabelecendo um paradoxo. Isso é que acaba acontecendo. Esse é o ponto alto dessa microaula bem aqui. Eles estabelecem um paradoxo. Por que um paradoxo, professor? Porque você falou de uma coisa negativa e não ampliou o seu desenvolvimento.
Não demorou, você já estava tratando de algo positivo. Então, se você começa a falar de algo negativo, trate de terminar de falar desse ponto negativo e talvez deixe o ponto positivo para falar lá no outro parágrafo. Então, você começa com um ponto positivo, como foi colocado aqui. Você começa com um ponto positivo e depois apresenta um ponto negativo. Isso é um paradoxo. Isso não é bom na argumentação. Você não sabe para que lado você acaba desenvolvendo a sua argumentação. Então tome bastante cuidado para ver se você não está cometendo um erro. Então o que eu digo? Eu digo mais o seguinte, ó, as dificuldades de fazê-lo, né, de empreender, que isso fica claro, né, desse período até aqui, desse ponto até aqui. No entanto, a sentença que segue, a citação do filósofo Pondé, traz um lado positivo sobre o empreendedorismo desenvolvido pelos brasileiros, que é a capacidade criativa que é elogiada. O que esses dois períodos trazem é um paradoxo a respeito do aspecto tratado no tema. Isso é errado, desde que seja apresentado no mesmo parágrafo, como eu falei. Deixe para você apontar pontos divergentes, um em um parágrafo, o outro num parágrafo seguinte. Se é o lado negativo a ser trabalhado, que seja ele até o fim. Se é o negativo que você vai trabalhar no início, termine de trabalhar o negativo, depois aponte positivo ou vice-versa. Ok? E aí, professor, como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso da seguinte maneira. Eu fiz aqui uma reescrita desse parágrafo. Fiz uma reescrita desse parágrafo e aí para trazer aqui para vocês em primeira mão. Então, como foi que eu resolvi esse problema? Da seguinte maneira. Somado a isso, o empreendedorismo vem sendo muitas vezes negligenciado por causa das dificuldades que existem quando alguém quer abrir uma empresa. Segundo a revista Exame, deixa eu aqui, é para ficar tudo maiúsculo porque é um nome próprio, ok? Segundo a revista Exame, a burocracia, os impostos, a logística e a mão de obra são os principais entraves que um investidor enfrenta para fazer existir a sua empresa dentro dos padrões legais. Então, turma, vocês podem perceber que eu mantive a ideia do aluno e apenas exemplifiquei ou expliquei um pouco mais o que causa, nem expliquei, eu dei uma causa, o que causa essa dificuldade, o que dificulta. E a revista Exame traz em uma das suas edições, esses 4 pilares, que são os 4 principais entraves que acabam atrapalhando o empreendedor de abrir a sua empresa. Então, turma, essa era a ideia que eu queria trazer para vocês hoje. A gente aproveitou para ver um pouco sobre... Deixa eu apagar tudo aqui. A gente aproveitou para ver um pouco sobre a questão argumentativa e também aproveitou para ver outras 2 competências que foram as competências 1, trabalhada aqui em cima, e a competência 4, trabalhada aqui ao lado. Então, quando você for argumentar, para a gente resumir, a gente faz o seguinte: quando eu for trabalhar o ponto positivo, que eu não estabeleça um paradoxo, mas tome bastante cuidado para que ao argumentar eu consiga dar fluidez ao meu texto, tá bom? Gente, um abraço para vocês, Deus abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!